Hoje o episódio é para o sistema nervoso não ter de adivinhar. Recebemos perguntas vossas, da vida real, e vamos responder a todas com clareza, leveza e pés na terra. Sem julgamento, sem pressas, com presença. Bora lá? Este é o Encontro Luminoso, um espaço de partilha honesta de espiritualidade vivida com os pés na terra. Sem perfeições, sem personagens, apenas mulheres reais, ferramentas diferentes e aquele amor que te ajuda a conectar com a tua própria verdade. Aqui vais ouvir vivências, tropeções, gargalhadas e dicas práticas que fazem diferença no teu dia-a-dia. Pronta para voltar a ti? Então, abrimos o círculo. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Encontro Luminoso. Hoje temos um episódio especial de Q&A, perguntas e respostas. Recebemos perguntas vossas, obrigada por todas estas perguntas, porque são bem profundas, a ver como é que a gente se porta, porque elas não são fáceis. E estamos aqui prontíssimas para responder com os pés na terra, com leveza, com passos práticos, porque insight sem integração seria só entretenimento. E nós estamos aqui para entreter, mas não só. Vamos manter as perguntas anónimas, portanto, se alguma pergunta tocar forte, respirar e levar só uma coisinha para aplicar. Então, bora lá. Apesar de todo o aprendido na minha vida, sinto que ainda falta muito para eu me sentir plena, ou pelo menos com maior paz. Como posso fazer para melhorar nesse sentido? Eu aqui gostava só de deixar duas notas, que é, muitas vezes nós fazemos muitíssimo caminho, libertamos muitíssima coisa e não celebramos. Olhamos para o que ainda falta e não para tudo aquilo que foi feito. Eu acho que isto é super importante. Celebrar o peso, a bagagem que eu já libertei em tudo. Ok, posso ainda não estar aqui, e isso leva-me às expectativas, não é? As expectativas que muitas vezes temos, ou porque vemos no outro, ou porque temos uma expectativa de que vou sentir assim e vou voar e as asas vão... Não é? Não é, nem sempre é assim. Não significa que não seja, mas nem sempre é assim. Portanto, expectativas e principalmente celebrar o caminho percorrido. E não manter ali o foco no ainda falta tanto. Ai, já libertei tanto, isto deve estar aqui, coisas que isto nunca mais lá vou chegar. Não é mesmo preciso. E no fundo é um caminho de uma vida. Eu acho que esta pergunta é extremamente relevante, porque depois também tem a parte da integração, não é? No dia a dia, que nós falamos aqui também muito de integração, que é como é que tudo aquilo que eu fui libertando, que eu fui trabalhando, que eu fui aprendendo, que eu fui percebendo, como é que eu integro isto, como é que eu escolho fazer diferente, como é que eu me movimento para sentir-me cada vez mais plena, em paz, com alegria. O micro é vosso. Eu só quero dizer aqui uma coisa que eu acho que é relevante, que é, nós achamos, pelo menos há uma ideia, não é? Que muitas vezes nós ficamos, que o caminho é sempre assim, não é? É uma linha. Não, Es que será. não é. E portanto, vai haver muitos altos e baixos. É claro que, felizmente, não estamos sempre em picos, não é? Mas o caminho é Mas é sinuoso. ondular. Portanto, exatamente, é Uma tentar. espiral, não é? Vais voltar, olha, cá estou eu outra Exato. É. vez. Mas espera lá que eu gosto agora já é diferente. Já é Ou mais ou rápido. seja, a tendência é que esses picos vão sendo cada vez menores, não é? E quando tu inicias o teu percurso, ou cada uma de nós inicia o seu percurso, se calhar esses picos são muito mais acentuados. E à medida que nós vamos caminhando, esses picos vão sendo mais suaves. E o que para nós já parece muito, se olharmos para trás e conseguirmos aquilo que estavas a dizer há pouco, não é? Parece que não fiz caminho nenhum, ainda falta tanto. Não, mas tu já consegues passar por um pico que para ti, se calhar, antes era extremamente sinuoso,
quer seja alto ou baixo, não é? E neste momento passas por ele, mas já consegues passar de uma forma muito mais suave. Mas lá está. Isto é para dizer que não, o caminho não é uma linha reta e em ascensão, não é? Nem se Vai faz de um ter dia para o Yeah. sempre, outro. nem se Eh, faz, não. As E há coisas não alturas em que acontecem de um dia para o outro. temos a sensação que voltamos atrás Sim, é e só até sensação podemos mesmo. voltar ter essa ideia, essa percepção, mas no fundo não, tu nunca voltas ao início, não é? Se calhar dás realmente 2 ou 3 passos atrás, mas já de um caminho percorrido, não é? É completamente diferente. Eu acho que Sim. é isso que se vai sentindo agora a plenitude e a paz eterna. É só quando Acho que voltamos a casa, acho. estamos aqui sempre a evoluir e é um caminho de evolução até ao fim. Sim, sim. Fátima. Sempre Era só há, isto. sempre há graus, como por exemplo, quando estamos a falar do amor, há muitos graus de amor diferente, né? Eh, o amor maternal, etc, etc. Não, aqui a questão que eu quero dizer é que a paz também tem esses distintos graus. Pode ser uma paz plena, no caso de o que estavam a dizer, de quando eu falecer e voltar a essa união, essa paz plena, e pode ser uma paz, uma calma, algo mais ou menos leve. Mas para mim, ai, isto é realmente mesmo assim. Se eu preciso estar em paz, é porque eu preciso de equilíbrio. Tudo é equilíbrio, é a própria natureza. A natureza, um animal a se adaptar ao seu ecossistema e a se adaptar a esse tudo. É eu adaptar e equilibrar o meu mundo interno e a minha alma com o meu mundo externo. Então, quando eu vou estar em paz, mais ou menos, né? Ou em calma, ou pelo menos à vontade, quando a minha alma estiver em consonância com a minha vida, com o mundo físico. Se eu estou a tentar fazer milhas de coisas, mas no fundo sinto que estou vazia, se calhar o que eu tenho de fazer é parar de fazer essas milhas de coisas e ouvir o que eu tenho aqui dentro que me está a querer gritar e a dizer o que realmente deseja para fazer nesta vida. E quando eu começar a, a unir ou juntar isso que estou a sentir internamente e espiritualmente com a minha vida, então se calhar já a pessoa vai começar a se sentir mais em paz. Então, para mim é harmonia, equilíbrio, consonância da alma com o mundo físico. Então, é isso. O que estava a querer dizer é que simplesmente sentir a paz é ouvir-nos mais e levar à matéria isso que estamos a sentir de dentro, que é o que a minha chama interna me está a querer indicar ou comunicar e como eu estou a levar isto na minha vida diária. E E este tentar, sentir-se se plena, calhar, ao fim e ao cabo, é tentar ser mais tu, não é? Pouco a pouco, passo a exato, é passo, sinceridade, fazendo o é a teu minha caminho. essência. Exato. Exatamente. A Que no coerência fundo que já é, foi falada Sim, aqui. sim. aí está. Eu sinto que uma das formas de se chegar mais à paz e à plenitude é estar realmente muito à vontade com as suas próprias emoções e conseguir acolher, porque muitas vezes ou existe a revolta ou a não aceitação ou o medo de passar por certas fases mais difíceis da vida que nos levam a sentir aquilo que nós não queremos sentir e que se estivermos com mais e mais abertura para sentir e ter aquela confiança, ok, eu agora estou nesta fase, estou a atravessar isto, mas eu sei que isto vai passar, não ter tanto medo, ir aceitando que se calhar agora estou numa fase diferente, que estou num baixo da vida. Não sei, eu encontro muita paz aí. Comecei a encontrar muita paz e muita plenitude aí, quando eu senti que estava com cada vez mais à vontade para acolher as minhas emoções mais densas, para conseguir, no fundo ok, eu perdi o medo de ir mergulhar, ir até ao fundo do mar, porque eu sei que chegando ao fundo eu posso voltar a subir e vir outra vez à superfície da água. E
E eu acho que o que tira muitas vezes a paz é exatamente o medo, não é? O medo de estarmos sempre a tentar evitar certas situações porque estamos a querer evitar sentir certas coisas, o sentir a dor, não é? No fundo, Sim, há uma tendência da pessoa fugir à dor, e se nós estivermos mais à vontade em sentir essa dor e saber que ela é passageira, não sei, de alguma forma liberta aqui também um medo interno que nos permite estar mais em paz, porque, ok, venha o que vier, eu sei que virá para eu aprender, posso ter aquele baque, não é, da vida, de repente a vida tira-nos o tapete de baixo e eu posso chorar e berrar, mas está tudo bem com isso, e permite-me chorar e berrar o que tiver que ser e depois gradualmente reconstruo o que houver para reconstruir. Vou aceitando o que, vou fazendo o que posso, vou aceitando aquilo que eu não posso e é sempre muito esta palavra da aceitação. Surge muito nos nossos episódios, mas porque mas é realmente mesmo É importante. que é É mesmo mesmo muito importante. importante a aceitação, porque é o contrário da resistência, não é? De estar a criar resistência, e é essa resistência que se está sempre a criar que traz tanto sofrimento, não é? E, Pois é. e a aceitação não quer dizer que a aceitação, nós sentimos dor, mas dor para mim é diferente de sofrimento. Estamos a sentir a Sim, dor, não, mas ela não estamos passa a por falar de. nós, Não não é, é? não é resignação, não é? Não se Exato, trata de resignação, trata-se mesmo de aceitação, de acolhimento, no fundo, exatamente. E a daquilo dor que está é, lá e a aceitar gente aquilo sente que é. e sentimos a dor, exatamente. Mas ela passa por nós e tipo, ok, já senti, já me permiti sentir e, e acho que e com isso acho que vem uma paz muito grande e uma confiança muito grande em nós mesmos. E realmente acho que quando há mais confiança em nós, acaba por automaticamente haver também mais confiança na vida. Eu já sei navegar melhor pela vida, não é? E então automaticamente a paz vem e a plenitude maior também acaba por vir. Então, mais uma perguntinha. E esta aqui também, acho que no fundo toca mudança, toca integração, reconhecer de que as coisas estão a mudar. E a pergunta é a seguinte: as pessoas às vezes irritam-me ou fazem-me perder a minha paciência. O que tenho de observar ou aprender nestas situações e como posso tratar-me ou tratá-las para que isso não aconteça ou pelo menos para que eu saiba geri-lo de outra forma. Quem é que se apunta? Vocês irritam-me. Não, Estava aqui a Eu, pensar como em que sempre, senti circunstâncias isto, é que. desde já não sempre sinto quase, isso. às vezes as pessoas me irritarem e não ter paciência, isto para mim é, pronto, é eu. É E é eu, não é? porquê? E conseguiste perceber o porquê? O que é que está por trás? Para mim, nas relações, eu sempre senti que as pessoas tinham de me aportar algo que me interessasse. Portanto, a pessoa tinha de alguma forma de me poder dar algo novo, trazer algo novo e que eu sentisse que era algo com que eu pudesse crescer. Se era fútil, ahm, ou se não ia conforme a minha energia, eu já, sabes? E há pessoas que eu adoro que têm imensa energia Hum, e eu sinto muito. Ah, que tenho ali um limite que, ok, agora vou-me só retirar ali um bocadinho para restaurar, mas eu sempre fui muito assim, ou seja, eu acho que por isso também é que não tinha muitos amigos, porque se não era sim, alguém que me faz pudesse sentido aportar ou pela ajudar a profundidade que tu crescer, buscavas, não sim, é? sim, exatamente. Sim, Mas acho que eu sempre também fui sou assim. assim. Sabes, sempre fui assim. Mesmo Eu já de também. teenager ou de muito nova, era sempre esta pessoa não. Mas no fundo sempre fui assim, ou seja, desde muito nova era aquela coisa, esta pessoa aborrece-me, não é? Sou mesmo antissocial. E demorou-me um bocadinho a perceber que. Não, eu procuro relacionamentos e relações que me- de algo que me cative, sabes? Que me estimule, que me traga algo novo. Que eu possa falar de coisas mais interessantes que não a roupa daquela, ou ontem fui ao cabeleireiro, ou. Interessam lá. Ou a Aborrece-me, vida confesso das que me outras aborrece-me. pessoas, não é? Quando Ah, falam das isso às vidas das vezes, outras isso às pessoas. vezes sim que gostava.
Hoje em dia Não, não. Hoje em dia não, mas na altura. Mas Eu às vezes está. sinto não, que não quando éramos consigo novas, ter uma sim, mas conversa Sim, normal. sim. pois. Não consigo ter uma conversa assim de Banal, não é? banal, não consigo. Não, mas Sim, é E isso sim. engraçado. até pode ser uma limitação também, não é? Olha, acho que é tudo uma Eu acho que fase é que é seleção. engraçado. E são Sim. fases que eu estou a descobrir agora em mim. Não sei se é porque eu sou terapeuta e já há muitos anos, e sempre fui assim como tu, Sofia. Sempre gostei de pessoas com conversas profundas, nunca tive paciência para futilidades, nem. Futilidades. No fundo, não são futilidades, podemos falar da cor do O dia a verniz que dia, está não na é? moda, de coisas do dia a dia, mas pronto, não me preenchiam. Mas com tanto tempo já a trabalhar com pessoas com temas profundos e também tenho amigas e amigos com quem gosto muito de falar de coisas profundas e que também estou sempre a aprender, eu agora às vezes sabe-me bem estar com pessoas completamente antítese daquilo que eu sou, sabem? Que gostam precisamente de falar de cabelos e de unhas e eu, sabes, traz-me uma certa leveza de ai que bom, de desligar um Mas bocado do profundo e isso que tu de, estás a olha, vamos dizer é só muito falar de importante. verniz e de cores de cabelo e de roupas e está-me a saber super bem. O Isso que tu leve, estás porque a também há dizer é leve. muito importante, porque no fundo, eu acho que esta pergunta também, não é, das pessoas às vezes irritam-me ou fazem perder a minha paciência, acho que também nos leva outra vez muito à aceitação, que é Uhum. aceitar que se calhar que cada um tem um caminho, tem um plano, tem um processo, tem um timing diferente. Então é muito importante aceitar, até porque muitas vezes aquilo que nos irrita no outro está a espelhar algo que nós não queremos ver, ou que até gostávamos de ter e não tínhamos. Também já Exato, falámos sim. muitíssimas vezes nisto. Sim, sim, sim. Portanto, aqui o aceitar que, ok, esta pessoa irrita-me, e então indagar, mas porquê que me irrita? Porquê que mexe comigo? Ou porquê que eu não tenho paciência para isto? Porque se calhar também não estás a ter paciência contigo mesmo em algum fator. Yeah. Portanto, aqui a aceitação também é importante. Desculpa ter-te cortado, Cília. Tive aqui um Não, rasgo não, de mas inspiração. é isso mesmo. E muitas vezes a irritação era aquilo que estavas a dizer, às vezes é qualquer coisa que nos está a incomodar ali e nós ainda nem sequer percebemos muito bem o que o que é que está ali que nos pode estar a irritar. Eu lembro-me, estava-me a lembrar agora de uma amiga minha. E ela é muito amiga e temos conversas profundas, mas ela tinha muito uma mania que era fazer-me um resumo de todas as coisas espetaculares que ela fez naquele dia. Ai, de rituaizinhos, sabes? E que fez um ritual não sei quê, e depois foi fazer não sei o que mais, e depois esteve na esplanada a ler. Opa, eu ficava tão irritada. Mas eu tipo, parecia que estava ali a ler o resumo do dia, não é? De tudo aquilo que ela tinha feito. E lá está, e depois questionei-me, mas porquê é que isto me irrita? E até eu perceber, ok, porque irrita, porque tipo, há aquela coisa, depois vem-me assim aquela irritação, pá, fogo, ela tem tempo para tudo. E pensei, está aqui a resposta, está aqui a resposta. E foi um questionar, mas eu tenho tempo, porque é que eu não. Eu tenho algum tempo, então porquê é que eu não faço algo por mim? Ou seja, basicamente para resumir, o que eu percebi foi, eu estava irritada com o facto de eu também poder fazer, mas de me estar a boicotar a não fazer, ou um ritual, ou um passeio, e cheirar as flores, ou escrever, fazer journaling, ou seja, eu estava sempre a arranjar desculpas. Eu não tenho tempo porque isto, porque aquilo, porque tenho que fazer carradas de coisas, em vez de me confrontar comigo mesma, não é? E dizer a mim mesma, tu não tens tempo ou estás-te a boicotar e não arranjas tempo. E é engraçado, muitas vezes estas irritações levam algum tempo, mas como a Fátima também estava a dizer noutra questão, quando nós colocamos a intenção, não é? Pedir ajuda. Eu preciso de ajuda para encontrar esta resposta, e de debruçarmos um pouco sobre o porquê daquela pessoa nos irritar, o que é que ela está a fazer ou a dizer que nos irrita, tem grande parte das vezes mesmo a ver connosco. Outras vezes Mas é também mesmo há, pura desidentificação, não é? mas eu acho que aqui Diz, também desculpa. há outra questão que é o facto de
quando eu estou exatamente quase a estourar, é dizer, o momento onde eu sinto essa raiva e essa irritação, o que é que eu faço com tudo isso? Porque há pessoas que também inclusive, como é que eu gestiono exatamente Sim, esse momento onde eu Da sou pleno raiva? fogo, onde eu sou mesmo fogo e eu parece que pela minha voz saem de tudo, coisas assim, ou eu tenho muita raiva, então o que é que eu faço com isso? Eu aqui acho que sim, sim, seria importante É o também que... vermos primeiro, saber ou tentar ter uma certa capacidade de controlo desse meu fogo. Há pessoas que é impossível, mas eu não acredito em tudo impossível, ok? A questão é cortar. É que se eu estou em casal e eu já estou a brigar por uma situação que no fundo não precisava ficar assim, epá, se eu tenho de sair desse lugar nesse momento e ficar sozinha, ou ir beber um copo de água, ou sair de casa, eu faço Sim, antes de fazer 4 lumes em vez de um. Isso o primeiro, é dizer, antes de que a situação me sim, estoure sim, e eu sim. querer libertar, ok, Claro, eu corto essa situação e uma vez estou já um bocadinho mais calma, então tentar pensar qual foi a oportunidade que me mostrou o cosmos aqui nessa pessoa para eu aprender dessa situação. O que é que eu tenho que estavas a dizer? claro. Auto-observar-me e dizer-me, ok, está-me a mostrar isto, ok. Ou não estou a ver e simplesmente preciso de descansar e refletir isto amanhã. Então, reflito isto amanhã. Porque hoje não Uhum, sou capaz, porque ainda tenho uma certa raiva aí a flutuar em mim que não me deixa pensar com clareza, ok? sim. Então, a questão é como Pois. cada pessoa gestiona esse fogo e depois o como tentar resolver essa situação com essa pessoa ou comigo própria também. Uhum. Porque em momentos assim de muita tensão, às sim. vezes É não é difícil de assim gerir. tão fácil gerir. Mas Claro, ver o que claro. nos acontece a Esse- cada uma. a raiva é uma emoção muito fogosa, não é? Tem muito fogo aí. E eu acho, pronto, isto é mesmo de pessoa para pessoa, há de ser diferente. Um, por exemplo, e depende também muito da história de vida de cada pessoa, eu fui sempre muito controladora da minha raiva, não é? Aliás, nunca me permiti muito sentir raiva em oposição, se eu crescia num seio familiar onde havia muita raiva, tinha que haver o contrabalanço. E esse contrabalanço era eu, então eu não me permitia sentir raiva, não é? Não quer dizer que eu não a sentisse, mas eu engolia. Um, mas eu acho, e fui aprendendo isto ao longo dos anos, que a raiva, é uma energia, como qualquer emoção é, e que antes de ser controlada, eu acho que ela precisa mesmo de sair. Agora, não a De ser canalizar para a libertada. pessoa em questão, ser libertada. E É eu aí como ensino mesmo fazê-lo. Uhum. técnicas tão práticas. Olha, há duas para mim que eu própria uso e que eu ensino a usar, e tudo se faz com uma almofada. Uma almofada para gritar lá para dentro, para quem precisa de gritar, expressar pela voz, grita lá para dentro, ou vai para dentro do carro, dá uma volta com o carro e grita, mas não é preciso fazer isso, uma almofada abafa o som, ou então com essa mesma almofada pegar nela e bater nas paredes e no chão, para quem precisa mesmo de usar mais o físico, o corpo. Paredes e chão, que eu saiba, não partem, a não ser se forem de peladuro, e mesmo assim. Uma almofada, duvido. A não ser que tenhas uma daquelas ortopédicas mega duras. Senão, não acredito. Exato, tipo pedra. Um, mas é isto de a almofada bater com ela numa parede ou no chão para mandar mesmo para fora. Porque muitas vezes a raiva está mesmo a funcionar como camuflador da tristeza. E quando essa raiva, esse fogo todo sai, saiu, aí Aparece sim outro. vamos ao mais íntimo. E de repente vem a outra emoção, não é? A tristeza, seja o que for que a gente está a sentir naquele momento. Aí sim vamos mais ao encontro da nossa ferida interna, e de perceber o que é. Mas lá está, eu sou apologista de que a raiva deve ser mandada para fora desta forma saudável, mas pode haver quem não se sinta bem a fazê-lo. Eu acho que numa situação dessas também pode ser importante saberes retirar-te
da situação para não Sim, escalar. claro. Tempo. Eu Há vou ali e tempo. já Sim. venho. Vou ali, já venho respirar um bocadinho e já volto, está Sim. bem? Porque eu acho que é E levas a por almofada contigo. Exatamente. Tens a tua pillow no carro para casos de emergência. Mas é importante, não é? Se algo, se alguma situação, se alguma pessoa te está ali a subir o vapor e se tu te deixas estar naquela situação, pode depois, não é? Descambar. Tomar dimensões, exatamente, descambar. Então acho que saberes também, ok, isto está-me a incomodar demasiado, eu vou-me retirar e vou conversar comigo um bocadinho. Agora te digo uma coisa. Às vezes, uma pessoa que tem tendência a calar, tem tendência a engolir, é das coisas que mais prazer me dá eu ver essa pessoa com raiva e finalmente responder ali. É muito bom. Eu aplaudo, a sério. Assim, pá, que bom! Expressaste, tiveste. A raiva levou a pessoa a ter coragem de, pá, não aguento mais, eu vou ter que dizer certas coisas que estão aqui entaladas e que ando há anos a engolir e que precisam de sair. Aí é usar a raiva de uma forma positiva para largar o vapor, mas olha, isto tinha que sair e pronto, realmente às vezes não sai da melhor forma, mas aquela Sim, ao pessoa também princípio, precisava, claro, não? quando começas, não é, a fazer esses movimentos Sim, de expressão, se calhar vai sair um pouco destoado, mas depois começa a equilibrar e começas a conseguir fazer também as coisas sim, com um pouco mais de amor. claro. E há um certo orgulho de bolas, Sim, finalmente dei voz, não é? Àquilo que eu estava a sentir aqui dentro. sim. Vamos à última. Mas, Última pergunta. Com a situação atual que se está a viver neste mundo, como posso fazer para alumiar o ambiente do meu redor, portanto, aquilo que me rodeia, e também o meu próprio ambiente? Eu aqui a única coisa que diria, porque é aquilo que faço, estou focada no meu caminho, naquilo que é o que me está mais próximo e o que está a acontecer no mundo, tem de acontecer no mundo, e não me alimento uhum, dessas coisas. Portanto, mas isto é uhum. a minha opção pessoal. Pronunciem-se. Bom, é difícil hoje em Uma de dia cada vez. É difícil hoje em dia com tanto, com tanta informação, não é? Meios de comunicação, televisão, rádio, internet, não passar um bocadinho ao lado de tudo o que se passa, não é? E também penso que não é esse o intuito, porque vivemos todos, somos todos um, não é? E estamos, ao fim e ao cabo, embora seja um pouco difícil desconectarmos por completo de tudo o que se passa no mundo, e também não é esse o propósito, não é? Não é vivermos como ermitas, mas é realmente focar-nos pelo menos no nosso processo pessoal e no processo pessoal de todos os que estão ao nosso redor. Ou seja, se eu conseguir fazer por mim e pelos outros, os que me estão próximos, no dia a dia, fazer algo que seja, de alguma forma, positivo na vida deles, hum, eu acho que isso pode ser uma forma de conseguirmos ultrapassar tudo o que se está a passar. Guerras, vírus, sei lá, tudo o que conseguimos que não conseguimos evitar que eles aconteçam, obviamente que não. Não conseguimos também evitar receber essa informação na totalidade, mas pelo menos eu lido assim com isso, tentar comigo e com os que estão à minha volta, tentar fazer algo todos os dias, por pouco que seja. Às vezes um bom dia, às vezes uma ajuda a alguém, por pouco significante que seja, pode realmente fazer uma grande diferença no dia da outra pessoa. E tentar, principalmente, que o nosso espaço, a nossa casa, seja mesmo o nosso templo. Um, Pequenas coisas como a refeição em família, conseguir ter, nós aqui em casa fazemos sempre as refeições, nunca ligamos a televisão,
termos estes momentos só nossos e que, no fundo, nos conectem àquilo que realmente é essencial. E trazer esse bem-estar e deixar, no fundo, um bocadinho os problemas do mundo um bocadinho fora para que nós consigamos ter este equilíbrio, pelo menos no nosso espaço. E não viver no medo, mas no fundo, o que eu vou percebendo cada vez mais é que todas estas coisas, tudo tem um propósito. Portanto, ainda que nós humanamente não entendamos o que é que está a acontecer, há um plano muito maior, ou um propósito muito maior, para as coisas também serem como serem. Mas eu acho que tentar não viver desde o medo é mesmo muito importante. E por isso é que eu acabo por pôr muito foco naquilo que eu estou a fazer, em fazer o meu caminho, daqueles, como tu muito bem dizes também, que estão mais próximos, não é? E não me alimentar das incertezas, do que é que aí vem, O que eu sinto quando falamos de alumiar o ambiente do nosso redor, aqui o que estou a tentar dizer é que, do mesmo jeito que nós observamos a luz e a não luz, também temos de saber onde pomos a nossa atenção e onde não colocamos a nossa atenção. Isto que quer dizer que se há muitas razões no nosso planeta ou na nossa sociedade que nos perturbam, a tentar virar o nosso olhar para outras coisas e levar à prática essas ações que realmente a nós nos fazem bem. Eu vou dar aqui um exemplo meu mesmo da minha vida, e é que durante muitos anos na minha vida, eu, por assim dizer, não gostava muito, estou a dizer em boas palavras, não gostava muito da sociedade. Porque, pronto, estava em pleno desacordo em tudo o que estavam a fazer com a mãe natureza, na educação, com a política, com tudo, com tudo. Então, chegou um ponto em que ou eu ficava a me fragmentar para conseguir me adaptar a essa sociedade, ou tinha de... Não é por uma barreira, no fundo, é simplesmente trocar e pôr outra visão, ou focar-me mesmo desde outro ponto de vista. E qual era a razão que eu achei aqui? Olha, se eu tenho de me desligar da televisão, se eu tenho de me desligar de certos canais de rádio ou de certas informações, eu vou ter de fazer. E no momento, disto já há 10 anos, no momento em que eu consegui fazer isto, a partir de aí eu já sentia internamente pelo menos um certo alivio, mas onde eu consegui mesmo sentir-me já mais como posso dizer isto, mais a bem com a comunidade, com a sociedade, quando eu própria, na matéria, fazia aquelas coisas que realmente me davam sentido na minha vida, que era, por exemplo, fazer irmandades, fazer voluntariado com a natureza, rodear-me de pessoas com as que realmente eu estava à boa vontade e fazíamos o bem pela Mãe Gaia. Então, estas pequenas coisas, que poderão ser pequenas, mas para mim eram mesmo muito grandes, são as que amplificavam o meu coração e me estavam a dizer, ok, olha, às vezes a atenção no social ou nas novas telecomunicações, etc., etc., a atenção está como filtrada muito direcionalmente em certas coisas, que são sempre as negativas. Então, se tu aqui construa realmente ao teu redor esse outro ponto de vista positivo que te faz crescer, na verdade. Então, foi, por um lado, desligar desse tipo de comunicações e, por outro lado, na minha vida, fazer o que realmente me faz sentir-me bem como pessoa. Isso que me incomodava da sociedade, tentava aplicá-lo onde eu sei que é amando os animais, amando o meio ambiente, e se há muitas coisas que se têm de melhorar, opá, cada um que melhore do seu jeito. Eu vou começar pelo meu. E assim, é mesmo assim. E ficamos por aqui nas nossas perguntas e respostas. Muito obrigada pelas perguntas que enviaste. Super profundas, super interessantes e acho que nos ajudaram a todas. Colocámos aqui a divagar que nem umas loucas.
Mas espero mesmo que te tenha trazido luz, clareza, e que possas colocar algumas das coisas que eu viste aqui em prática. Não só tu, mas quem nos ouve também. Se quiseres mandar mais perguntas, nós somos sempre tudo ouvidos. Há mais meses com sábados especiais. Até já! E por hoje ficamos por aqui, para o sistema nervoso não panicar. Se algo tocou em ti, não tentes perceber tudo. Escolhe apenas uma coisa para aplicares este mês. Uma. E se este episódio te ajudou, partilha, porque a cura em grupo multiplica a energia. Obrigada por estares connosco. Até ao próximo encontro luminoso e que este mês te aproxime ainda mais da tua essência.